Irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Não estamos hoje em Nazaré, mas estamos no Monte Tabor. Temos aqui a graça de lugares santos, a graça de estarmos aqui sobre este Monte Santo. Há 800 anos que os franciscanos são cuidadores dos lugares santos. Os franciscanos da custódia da Terra Santa cuidam dos lugares santos, mas vivem a sua vida franciscana no lugar santo e vivendo a graça destes lugares. E hoje temos aqui conosco um convidado. Temos conosco o Padre Ricardo Bustos. Padre Ricardo é muito especial para nós porque não foi fácil convencer o Padre Ricardo de vir ao programa para falar, não diria testemunho, mas de falar, diria, da sua experiência de vida, melhor dizer assim. Padre Ricardo é da Argentina, tem 35 anos de vida franciscana e 30 anos de sacerdócio. Padre Ricardo é um frei menor missionário, filho da custódia da Terra Santa, meu irmão frei, porque somos da mesma província, somos da mesma família religiosa, mas também estamos juntos aqui como missionários na Terra Santa. Padre Ricardo é meu predecessor. Padre Ricardo, por 9 anos, ele foi o guardião e reitor da Basílica da Anunciação. Depois foi guardião e reitor da Basílica da Natividade em Belém e agora está aqui no Monte Tabor. Eu não sei se eu apresentei bem. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por essa oportunidade de poder, de alguma maneira, trazer uma mensagem que vem diretamente dos lugares santos, que são sempre lugares de encontro com Deus e, portanto, testemunhar a fé que recebemos de nossos pais vivendo aqui na Terra Santa. São 800 anos de presença. Acredito que começamos esta comemoração dos 800 anos dos franciscanos e é muito bonito que existam estas pedras no santuário, mas também estas pedras vivas, que são os cristãos e os franciscanos, pois são 800 anos de presença cuidando dos lugares santos. E o Senhor fez uma experiência muito forte, pois toda a sua vida franciscana passou a serviço dos lugares santos, está certo? Sim, foi assim, desde 1983 que estou aqui. Vim para a Terra Santa pela primeira vez depois do ano de noviciado em Assis, em São Damião. Vim para Jerusalém, que foi a primeira experiência, digamos, primeira experiência forte com os lugares santos, com alguns períodos alternados, mas sempre estive aqui. Padre Ricardo, agora sobre o Monte Tabor, aqui nesta beleza do Monte Tabor, o esplendor e a beleza de Deus, e o senhor vive atualmente a sua vida franciscana aqui. E depois que os peregrinos vão embora, se fecham os portões e se faz a experiência do silêncio, como é esta experiência de um franciscano que vive aqui no Monte Tabor? Um lugar isolado, mas de uma beleza única. Sim, é uma experiência única porque, de alguma maneira, nós somos como Pedro, Tiago e João, que estiveram aqui, que foram convidados a subir ao monte com Jesus, não sozinhos, mas o número 3, que nos indica já uma comunidade como somos nós, significa que no meio de nós está Jesus. Sem Jesus seria impensável viver na Terra Santa e muito menos aqui no Monte Tabor. Por isso, para quem vive aqui é um desafio muito grande, é um desafio de acolhida e da presença de Jesus neste lugar, sobretudo o desafio do silêncio, porque somos habituados a fazer muitas coisas. Eu estive nos últimos anos muito atarefado, seja em Nazaré, seja em Belém, por isso a experiência do Tabor nos serve para se acomodar, para acomodar-se, isto é, tomar uma distância de tudo e ao mesmo tempo de, sobretudo, acredito que seja uma experiência de escuta. O silêncio por si só não significa nada. O silêncio tem sentido e é pleno quando nele tem a escuta de Deus. E também nas situações atuais, pois aquilo que pode ser uma leitura meditativa do Evangelho que podemos fazer em outro lugar, mas a leitura da vida, assim como franciscano,
poder ler hoje a história da custódia. Como se falou anteriormente, estamos celebrando 800 anos da nossa presença e aqui no Monte Tabor estamos desde 1620. E, portanto, esta escuta implica em fazer memória da experiência que outros freis, muitos freis antes de nós, alguns nós os conhecemos pessoalmente, quando vínhamos fazer os exercícios espirituais, quando éramos religiosos em São Salvador, era uma experiência muito bonita, era uma comunidade pequena, mas acolhedora, uma comunidade que era anciãos, mas quando chegávamos era tudo para nós. Quando chegávamos aqui éramos o centro. E esta é uma experiência que te forma e de alguma maneira te marca. Aqui vocês são 3 freis. Sim, somos 3 freis, como sempre a custódia, como uma província internacional da ordem. O superior, que é um mexicano, depois um outro frei, que para ele está sendo uma experiência muito forte. Depois de 16 anos de serviço como primeiro sacristão no Santo Sepulcro, agora está no Monte Tabor, ele é de Gana e eu que vim da Argentina. 3. Pedro, Tiago e João. É muito bonito isso. Ser separado. Vocês 3 eram de uma vida muito ativa na custódia, de santuários muito no centro, digamos assim, e agora todos os 3 no Monte Tabor. Sim, chegamos numa época em que tinha fila de peregrinos, sobretudo depois da festa do Tabor, setembro, outubro, depois em novembro começa a se acalmar, novembro, dezembro, chegamos com o frio e de alguma maneira a natureza te obriga a entrar em um clima diferente daquele que se veio. Padre Ricardo, 800 anos de presença franciscana. Os freis menores sempre tiveram uma atenção especial pelos santuários, mas também pelos cristãos do lugar, pela liturgia dos lugares santos. Eu gostaria muito de lhe agradecer como um frei que veio depois de você à Terra Santa. E hoje também, como membro do governo da custódia, gostaria de lhe agradecer pelo bem que fez a Nazaré. Hoje temos as transmissões, este programa que chega a tantos lugares do mundo, a Fiocolata, a Procissão Luminosa, e estou verdadeiramente emocionado porque um menino que está nos vilarejos da Síria, onde existe a guerra, seja da Ataquia e outro jovenzinho que está em Jacobia, me enviaram um vídeo feito com o celular da Fiocolata. Isso quer dizer que acabaram com a bateria porque eles não têm eletricidade para poderem rezar com os cristãos, com os freis da procissão da Fiocolata. E foi o Senhor quem começou isto. Teve esta maravilhosa inspiração. Por isso, poderia nos falar dos desafios, dos inícios dessa liturgia que hoje chega em tantas partes do mundo? Bem, antes de tudo, deve te corrigir. Não foi uma iniciativa minha. Eu digo isto e sempre disse, as grandes iniciativas são aquelas que vêm de Deus. E o importante é que de alguma maneira nós consigamos acolher o momento, também na escuta, aquilo que Deus quer de nós. Quando eu cheguei em Nazaré em 2004, digo honestamente, não sabia o que fazer. E tínhamos um custódio muito exigente. Você sabe disto, que no final me disse, Nazaré é muito fechada, é preciso abrir portas e janelas. É preciso abrir o santuário pelo menos até as 9 ou 10 da noite. E você sabe que nenhum santuário da Terra Santa fica aberto até esta hora. Portanto, de qualquer maneira, era uma mudança radical de programa. E assim, pensando como podíamos fazer isto, este foi o momento que deveríamos nos colocar para escutar, pois isto não é uma coisa que deve ser uma iniciativa nossa. As grandes coisas eu sempre confiei, seja Nossa Senhora, seja São José. Portanto, para isso, a primeira coisa que eu fiz foi ir até eles, na casa deles, e disse, se desejam algo de mim, acredito, estou pronto. Porém, sou um pouco lento. Muitas vezes não compreendo aquilo que o Senhor quer de mim. Então, a primeira coisa que eu fiz foi abrir de noite todos os outros santuários.
e fechavam às 5. Eu abri à noite aos grupos que muitas vezes estavam na nossa casa, os convidava para que viessem à noite, para que viessem rezar de noite. Venha rezar, vamos rezar o rosário, vamos fazer alguma coisa. E da escuta dos peregrinos, da exigência das pessoas que nos falavam, e foi dali que veio a inspiração para fazer alguma coisa. Não se trata de abrir tantas horas o santuário como das 5 da manhã até as 9 horas da noite, mas é necessário criar um espaço para que o mistério da encarnação se realize. Senão será somente uma visita ou outra coisa, um momento de emoção. Mas a coisa mais importante era fazer com que as pessoas, eu acredito que seja esta a experiência dos lugares santos, fazer com que as pessoas se encontrem com o Senhor. Este é sempre o objetivo dos lugares, ter um lugar onde as pessoas possam se encontrar com Deus. Por isso eu digo que daqui eu sou um pouco como um porteiro, abro a porta, depois Nossa Senhora acolhe também São José e depois me dirão o que devo fazer. A ocasião propícia veio providencialmente no dia 5 de abril de 2005, quando morreu São João Paulo II. E por isso dissemos, alguma coisa devemos fazer hoje para agradecer a Deus a vida desse grande homem da igreja. Então, dissemos, vamos fazer o rosário e façamos uma procissão, talvez com velas acesas. E assim começou a primeira, a segunda, e foi um pouco melhor, e uma outra vez, e assim, até que eu falei ao padre custódio que era necessário uma ajuda, também humana, pois não era possível levar em frente as coisas, digo, sem nenhuma animosidade que havia chamado algumas comunidades religiosas de Nazaré para que estarem juntas, para que fizéssemos alguma coisa diferente, mas um pouco como aqueles do Evangelho. Tenho um campo para cuidar e cada um com seus empenhos, e por isso não havia essa possibilidade concreta de vir à noite para fazer alguma animação. E por isso eu disse, o caminho não é este. Compreendi por aí que não iria a lugar nenhum. E depois de um certo tempo, o custódio me apresentou uma proposta da presença da comunidade Shalom, e eu disse, olha, não sabemos quem são, mas vamos tentar. De qualquer maneira, se o Senhor quer que esta comunidade se faça presente, isso quer dizer que alguma coisa tem. E então com eles iniciamos aquele caminho de animação litúrgica que existe em Nazaré. Portanto, inicialmente, começou com a fiacolata e pouco a pouco procuramos dar um pouco de forma e ouvindo naturalmente aquilo que é muito importante, ouvir aquilo que as pessoas dizem. Jesus mesmo disse aos apóstolos, o que as pessoas dizem de mim, é importante ouvir o que as pessoas pensam. E escutando, se consegue saber quais são as suas necessidades e também qual é a estrada pela qual Deus nos quer concretamente. O santuário não é nosso. Não somos os donos, somos somente os porteiros que abrem a porta para que as pessoas entrem e possam encontrar-se com Deus. Num segundo momento disse, bem, a procissão está bem, mas é necessário contemplar o mistério. E o mistério só pode contemplar na gruta. Então a primeira coisa é ir ao encontro desta necessidade que é Jesus vivo, que é a Eucaristia. Portanto, a adoração eucarística. E o segundo passo foi esse, de criar espaços que pudessem ter a presença eucarística de Jesus. E podemos ver tantas graças, mas tanta daquela graça que ali se passou, isto sem querer, sem programar, e assim começaram as confissões, e um mar de bênçãos começou a acontecer. Começou a acontecer realmente com a adoração eucarística. E depois tinha uma parte da semana que não tinha nada. Fizemos cálculos de quinta em frente, tinha atividades, mas antes não tinha nada. E dissemos, vamos rezar o rosário? Porém, quando começamos a preparar isto, nos perguntamos, o que nós contemplaremos? Sim, tem os mistérios gozosos, mas disse aqui estão os verdadeiros mistérios. E disse, vamos
pegar emprestado aquilo que já existe e acrescentamos algo e vamos fazer alguma coisa. E assim começamos os mistérios da vida de Jesus, que são aqueles de Nazaré. Todos os mistérios de terça-feira são aqueles da vida inteira, dos mistérios da encarnação, até o início da vida pública de Jesus na sinagoga. Portanto, Jesus criança, Jesus jovem, Jesus adulto. Existe tudo o ciclo da vida de Jesus em Nazaré, nesses mistérios. Molto bello perché il rosario chiamato della Santa Famiglia com questi misteri em breve. É muito bonito porque o rosário, chamado pela Sagrada Família com estes mistérios, e em breve serão transmitidos também na televisão. No final do ano, na última parte do projeto televisivo, que acontecerá no final do ano, mas tantas iniciativas. Eu talvez insisti no começo, eu não sei se estou errado, Padre Ricardo, acreditar no projeto de Deus, iniciar uma fiocolata, uma adoração onde não havia nada, e depois os mistérios que daqui a pouco serão aprovados também junto à Santa Sé. Já enviamos para a congregação pedindo aprovação, e isto é maravilhoso, porque alguém acreditou. Para Deus, nada é impossível. Portanto, um caminho muito mariano, não é verdade? É impossível. Quindi um caminho muito mariano, vero? Sim, sem dúvida alguma. Eu sempre digo, Maria jamais caminha sozinha. Onde tem Maria tem Jesus e também São José. E para mim, eles foram os grandes pilares da experiência de caminhar. E para qualquer coisa, qualquer iniciativa e também para as dificuldades concretas, que foram muitas, eu procurei enfrentá-las desta maneira, caminhar e colocar tudo nas mãos da Sagrada Família. Pois é ali que tudo se resolve. Pois é ali que está toda uma resposta. Porque também para Maria o mistério da encarnação era algo que estava superior a ela. Não podia compreendê-lo. Estava a docilidade do espírito, a obediência, mas humanamente existia a dúvida, como nos diz o Evangelho. E não saber o que era este grande mistério infinito, qual será a minha resposta. E também, para São José foi assim. Assim como foi o mistério da encarnação para Maria, assim também o mistério da encarnação que deveria ser assumido por São José. E por isso todos os passos que fizemos em Nazaré, também com estas novas propostas de vida, tínhamos este marketing, seguir os passos de Maria e São José, e que são aqueles que certamente seguem Jesus. Maria e di Giuseppe, che sono certamente quelli che seguono Gesù, senz'altro. É um dom para a Chiesa. É um dom para a Igreja, toda esta liturgia que hoje, quando chegam os grupos de peregrinos, cantam em árabe porque escutam na televisão os refrãos em árabe e juntos cantam. É realmente muito bonito. Porém, houve um início. E pedras vivas contribuíram, e é muito belo recordar estes são os cristãos, que são os franciscanos. Os franciscanos deram a vida pelos lugares santos. O Senhor deu uma parte da sua para Nazaré, mas também para outros santuários, passando tantas dificuldades. Eu estou provocando um pouco o Padre Ricardo. Nós sabemos que não foi fácil sair nas primeiras fiocolatas, num país metade muçulmano, também com tantas dificuldades, da parte daqueles que não acreditavam. Pois existem aqueles que não acreditam na novidade. Que não credono alle novità, não? Sim, esta é a experiência evangélica. Nós sabemos qual foi o caminho de Jesus, quais eram aqueles que colocavam mais obstáculos em sua missão e aqueles que, de alguma maneira, o compreendiam mais, porque tinham um grau de compreensão das Escrituras maior e mais forte do que o povo. E, além disso, nós sabemos que foram aqueles que estavam mais próximos que criaram os maiores obstáculos. Para mim, esta é a maior prova de que uma coisa que vem de Deus e não de nós. Pois quando as coisas vêm muito fácil, não custam nada e, portanto, qualquer um pode fazer. Mas quando se encontram tantos obstáculos e tantas dificuldades, isso quer dizer que Deus está ali no meio. E eu digo ainda que foi uma experiência providencial, pois quando começamos eu disse, devemos fazer lá fora, não dentro dos muros, devemos sair.
E então a primeira coisa que me disseram, não podemos fazer fora, porque sairá pelas ruas, porque para isso precisará de permissão e a polícia não te dará, e desse jeito não se poderá fazer. Ok, disse, devemos experimentar. E nesta experimentar encontramos duas pessoas que eram chefes da polícia, o chefe da polícia de Nazaré e o chefe da polícia do turismo, judeus que nos acolheram muito bem. Além disso, começaram a enviar policiais todos os sábados para que pudéssemos fazê-la, pois como deveríamos sair, tínhamos os carros, acontecia uma confusão, pois os carros tinham que parar e com isso tinha uma discussão. E com isso vinham os policiais para ajudar, mas também isso foi providencial, pois também essas pessoas foram tocadas por Deus naquele momento inicial que foi necessário. Depois, quando não foi mais necessário, as coisas foram conduzidas de uma outra maneira. Mas no início foi necessário criar este espaço. Depois eu dizia sempre que a experiência, todas as experiências que deveríamos fazer no santuário deveriam ter esses dois pulmões. De uma parte, temos os cristãos que vêm do Ocidente, de fora, um pouco como na casa de Paulo, os gentios, e depois temos o outro pulmão, que são as pessoas locais. Devemos criar esta simbiose, que se podem encontrar também na liturgia. Depois devemos criar estes espaços para que um escute o outro, que não se excluam. Normalmente quem vem fazer a experiência de peregrinação dificilmente encontra cristãos, e este era o momento no qual deveríamos visivelmente encontrar-se com os peregrinos, e por isso dizemos, seja na fiacolata, seja na adoração, seja no rosário, procuramos fazer uma parte em árabe, para que assim as pessoas que vêm de fora dizem, como então é o árabe? Pois os nossos cristãos são árabes, aqueles aqui que estão são árabes, e é necessário que sintam que existe uma presença deles aqui. E, portanto, vinham os cristãos locais, vinham grupos que eram de fora para participar da fiacolata, e de outro lado vinham grupos de peregrinos que normalmente vêm. Muitas vezes, quando iríamos sair em procissão, tínhamos 4 ou 5 pessoas e me perguntavam, vamos fazer? E eu dizia, devemos fazê-la. Algumas vezes chovia, frio, um frio terrível, e perguntavam, devemos? Sim, devemos fazê-la. Tem pessoas que queriam nos ver por terra sempre, todos os sábados, e quando esses chegavam eu dizia, este é o sinal que devemos fazê-la. E assim partimos então em procissão. Algumas vezes saímos com 10 pessoas, e quando chegávamos no final, na gruta tínhamos cerca de 50. E de onde saíam essas pessoas eu não sei, até hoje eu não sei de onde vinham. Também acontecia isso na adoração. E eu estava e dizia, mamma mia, não tem ninguém para adoração. Porém, quando eu me sentava diante da gruta para adoração e num determinado momento começava a ouvir passos das pessoas que chegavam e num certo momento era tudo cheio. Eu pensava, mas eu não as chamei, isto eu sempre disse a Nossa Senhora, isso é uma coisa sua, portanto deve convidar as pessoas para que venham, e nunca as pessoas faltaram. Eu acredito que isso seja também um ato de fé muito bonito, é preciso acreditar naquilo que fazemos, o pouco que seja a nossa fé o suficiente. E então o Senhor fará milagres. Obrigado, Padre Ricardo. Saudamos nossos consagrados da comunidade Shalom, que também fazem parte deste belíssimo projeto, e pedimos a eles um canto que nos ajuda a interiorizar as belas palavras que nos disse Padre Ricardo, que são acreditar no projeto de Deus. Alla tua presenza portaci, Signor, nei tuoi atri noi vogliamo dimorare. Nel tuo tempio intoneremo inni a te, canti di lode alla tua maestà. Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei tu, alla tua presenza, Signore Gesù, in
in eterno canteremo gloria a te, Signore. Alla tua presenza, per sempre insieme a te, Gesù. Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei tu, alla tua presenza, Signore Gesù. In eterno canteremo gloria a te, Signore. Alla tua presenza, per sempre insieme a te, Gesù. Grazie Milena, grazie Augusto. Obrigado Milena, obrigado Augusto. Padre Ricardo, são muitas as pessoas que nos acompanham. Eu gostaria de deixar aqui para suas orações estas pessoas que nos escreveram do Brasil. Silvia Evangelista, que nos pede orações pela sua família, e também Maria Inácia, que é de Portugal, nos pede oração. Eu deixo estas intenções. Se vocês quiserem enviar seus pedidos de oração para o nosso programa, sagradafamilia@cançãonova.com ou também na nossa página de Facebook, Em Casa com a Sagrada Família. Obrigado, Padre Ricardo, e queremos consagrar todas as famílias à família de Nazaré e dar também a nossa bênção. Benedizione. O Senhor esteja convosco. E com o tuo spirito. Abençoe-vos Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. É a escola do Evangelho que chega na sua vida.